Vamos lá, vamos começar. Vamos começar. Bom, começando mais um episódio do Café com Bolo, depois de muito tempo. Né? Saiu. A minha mãe acabou quebrando a perna, aí foi um rolaiado, vou pra cá, vou pra lá, mas enfim, saiu. O estúdio aqui tá diferente, porque não tem mais estúdio, eu me mudei, não tô morando na cidade, agora tô morando no bairro das Furnas. E o Yuri, acho que faz uns 5 meses que nós estamos combinando, né? É mais, hein? Pra vir aqui, daí aconteceu aquele negócio com a minha mãe. E eu quero levantar uma coisa aqui, eu sempre faço isso, dou o mérito a quem eu sei que merece os méritos. Você, quando eu falei que a minha mãe tinha caído na rua e tinha quebrado a perna, você foi a pessoa que chegou comigo e falou assim, se você precisar levar para algum lugar, pode contar comigo, chamar a hora que for. Então eu te agradeço muito por isso, certo? E, assim, não sei se você lembra, mas eu me lembro, né, que na época da Covid, se eu não me engano, você não foi o primeiro, foi um dos primeiros que postou no Facebook, e o idoso que precisasse no mercado, alguma coisa, que você estava à disposição. De qualquer coisa, então, qualquer ajuda que precisasse. Tem algumas coisas que a gente tem que lembrar. Que não tivesse alguém para fazer esse favor. Então, eu lembro muito bem disso, porque eu vi aquilo lá e falei, cara, que cara foda. E a gente acabou virando amigo, nem sei como que a gente se conheceu, né, cara? Mas eu quero que você se apresente primeiramente. Bom, Rodrigão, eu também não me lembro muito bem como a gente se conheceu. Com certeza foi batendo papo aí na rua, que sabe que eu ando pra cima e pra baixo, converso com todo mundo, então não, é difícil alguém que eu não... Se eu não conversei, né, a gente não conhece de vista, né? Se a gente não se conhece pessoalmente, conhece de vista. Só que a gente foi de se cumprimentar aqui, se cumprimentar ali, e no final foi trocando as ideias, corintianos, lógico. E é isso. Eu acho, acho que foi isso aí mais ou menos, assim, não tem um evento específico pra gente pontuar, falar, foi dali que começou, tudo começou. Mas onde a gente pegou mais afinidade foi realmente depois que a gente quando você começou a fazer o seu projeto aí do café bati um papo com café, com bolo e tal, chamando as pessoas para abrir, né, um pouco das suas particularidades, se apresentar, porque é como eu falei, às vezes tem muita gente que me vê passando pela rua e às vezes não conversa, não sabe, fala, o cara tá sempre de bermuda, chinelo, o carecão lá, o paulista ali do golzinho vermelho, agora já perdi minha identidade, vendi o carro. Enfim, é uma oportunidade bacana para a gente estar se apresentando, né, para as pessoas estarem aí conhecendo mais. Bom, meu nome é Yuri, né, já me apresentar mais. Eu sou paulistano, sou da Moca, bairro de São Paulo, lá, próximo ao Brás. E eu conheci Bueno Brandão em meados de 2002, 2003, na época da faculdade. Eu estudava lá, tinha alguns colegas, entre eles, um deles tinha uma agência de carro, e na agência de carro dele tinha um rapaz daqui de Bueno Brandão, o Biro, trabalhava na loja de carro dele, e ele sempre falava, Bueno Brandão, minha cidade, tem várias cachoeiras, balada, é legal, uns barzinhos, tal, né, restaurante típico mesmo, restaurante mineiro e tal. E aí a gente ficava naquela, vai, beleza, a gente vai conhecer. Nunca tinha botado fé no Biro. Mal sabia, irmãos nossos, que ele deu a dica, né? A melhor dica que poderia dar. Cá estou. E um dia, alguns amigos meus decidiram vir para conhecer. Na época não tinha internet, assim, não tinha Google Maps, não tinha nada. A gente pegou, tinha um guia 4 rodas, eu tenho até hoje ele em casa, veio procurando no mapa e tal, depois. Enfim, acabei conhecendo aqui, né? Vim uma vez, não preciso nem falar, né? Me apaixonei, cara. Primeira vez que eu entrei aqui, eu lembro até hoje, que eu entrei ali virei da Rua da Saudade, que virei na Bom Jesus, ali na avenida. Eu já olhei ali, já me deu até arrepio falar, deu uma sensação muito gostosa. E aquilo ficou muito na minha cabeça. Começamos a vir sempre, uma hora parava, mas sempre estava aqui, sempre estava vindo em festas e tal.
E aí o que acontece? Em São Paulo, né, como eu falei, eu sou de São Paulo, me formei e tudo. Aí a vida foi tomando os rumos e a gente nem sempre anda na linha, vamos dizer assim. A gente dá umas escapadinhas, né? Quem nunca? Então, passei por um bom tempo e chegou uma hora que eu não conseguia mais. Lá em São Paulo não estava mais. Não estava conseguindo ficar mais lá em São Paulo. Uma série de motivos. Minha irmã, uma vez chegando de viagem com meu ex-cunhado, foi assaltada, arma na cabeça, sabe? Várias situações. E amigos, enfim. Já não estava aquela correria, trânsito, e problemas pessoais. Então eu estava tentando, precisava sair de lá. E de repente, um dia eu estava trabalhando, eu trabalhava numa fundição, lá no escritório de uma fundição de Porto Alegre, e aí um amigo meu daqui ligou e falou assim, cara, você está querendo sair daí de São Paulo? Tem um ponto comercial aqui, é um açaí, que um casalzinho abriu aqui, abriram recentemente, mas parece que eles já estão querendo passar o ponto. Então, tipo assim, se você quiser, se você se interessar, eu converso com eles, a gente marca para você vir e conversar com eles. Cara, eu amo açaí. Não pensei duas vezes. Pedi as contas no serviço, vim, eu dei uma olhada, pedi as contas no serviço, conversei lá em casa com meu pai, com minha mãe na época, com a minha família mesmo, e aí, pum, vim pra cá. Aí, né, trabalhei, fiquei uns 2 anos, aí vendi o açaí pra Selma, né, o Biscos, fui trabalhar com outras coisas, e novamente, problemas, algumas coisas pessoais assim, acabou me deixando meio sem rumo. Eu falei, quer saber? Mais uma vez assim, eu pensei bem e falei, preciso tomar uma atitude, né? Igual a primeira vez que eu falei, eu precisava procurar uma saída, apareceu aqui. E aí aqui apareceu essa situação, eu precisava procurar uma outra saída para tentar melhorar eu como pessoa, assim. E aí eu fui num churrasco, cara, de aniversário de 2 anos do filho do amigo meu, do Beto. Eles é um casal, o Beto e a Pri, eles moram em Natal hoje, né? No churrasco, assim, ele perguntando, brincando, a gente estava tomando uma cerveja, e ele pegou e brincou assim, falou assim, ô Pri, ó quem vai vender os geladinhos lá pra nós na praia. Aí eu falei, achei que tava brincando, né? É só arruma isopor que eu vou, tal, não sei o quê. E ficou. Deu uns dias, ele me liga. Ô, você estava falando sério mesmo? Você topa vir aqui para Natal, no Rio Grande do Norte? A Pri falou que faz os gelinhos aqui, né, os geladinhos. Você vende aí na praia. E, cara, foi um divisor de águas na minha vida. Isso aí. Porque eu peguei um golzinho, coloquei minhas coisas. Você foi de gol? Fui de golzinho para Natal. Cheguei lá em Natal. Trabalhei na praia, não foi como eu queria, né? Porque esbarrei em algumas coisas que é o que eu te falei do divisor de água. Eu esbarrei em algumas coisas pessoais, assim, que eu fui passando por cima. Sei lá, às vezes, não sei explicar. Por incrível que pareça, eu sou uma pessoa tímida. Certo? Por incrível que pareça, eu sou uma pessoa tímida. E quando eu cheguei lá na praia, e o Beto é um cara que hoje ele tem até livro, é um baita vendedor, velho, um gestor, sabe? Ele presta consultoria, e ele estava tentando ali fazer com que eu quebrasse essa barreira da vergonha, cara, sabe? E aí foi uma coisa assim, tudo bem, trabalhei lá alguns meses, mas realmente eu vi que não dava. E aí tive que voltar para São Paulo. E aí eu fiquei alguns meses em São Paulo, trabalhei lá, fiz até Uber clandestino. Cara, com gol vermelho? Com golzinho, altas aventuras em Natal. E aí foi assim, né? Mais ou menos o que fez eu retornar aqui para Bueno, que aí quando eu voltei em 2015, foi quando eu decidi e falei, não, todas os problemas que eu tinha, algumas experiências que eu passei, tanto profissionais, pessoais, nunca acertava, sabe? Eu sempre estava tentando com que desse certo e nunca estava dando. E aí, quando eu voltei aqui para o Brasil, eu falei, vai ser a última vez que eu vou tentar. Já não estava querendo mais ficar em São Paulo e tal. E eu falei assim, não, agora eu vou tentar lá em Goiânia. E vim para cá.
E aí, me virava de tudo que era jeito. Eu levava pinga, doce, queijo, para vender lá em São Paulo. Quase você levou nós uma vez que você compra. Lembra? Levei bastante gente pro Brás. Cara, trabalhei como fazendo as viagens, guia turístico, fiz de tudo um pouco, fiz altos cursos do Senar. Inclusive foi essa junção aí daqui, vai ser um próximo vídeo, que a gente vai voltar, se Deus quiser, vai dar tudo certo para aquele nosso projeto lá, esse projeto de empreendedorismo social, vai dar certo, se Deus quiser, ele vai dar certo. A gente volta para explanar ele. Então eu quis, né, tentei de tudo, e aí que você sempre tava curiosidade com a relação com o esporte, né, até porque hoje eu dou aula e tal. Foi assim, eu sempre, desde moleque, sempre pratiquei esportes. Eu sempre tive, minha avó, até com 60 anos de idade, nadava, sabe? Tipo assim, eu sempre tive pessoas que a gente ia muito pra clube, né? Onde eu moro lá é o Clube Atlético Juventus, no Parque da Moca, então a gente sempre, natação, sabe? O Parque da Moca é legal, cara. Entendeu? Eu sempre tive contato total com o esporte, sempre pedalei lá em São Paulo, enfim. E aí quando eu cheguei pra cá, eu cheguei pesando 102 quilos, eu tava enorme, precisava fazer alguma coisa. Eu já tinha conseguido trabalhar aquela parte, falei assim, os pensamentos, sabe? Eu já tinha alinhado, já tinha dado desacelerado um pouco os pensamentos que eu tenho. Além de tudo, eu tenho ansiedade, enfim. Ficou mais velho também, né? Exatamente. Foi caindo os cabelinhos, foi ficando mais branquinho, a gente vai ficando mais experiente, né? E aí foi quando eu peguei e me matriculei na academia do Quequé. Aí tô lá embaixo lá, eu não sou muito fã de musculação, mas, né, tava lá e vi os moleques passar com a mochilinha, subia a escada, de repente voltava todo mundo roxo, vermelho, suado, morto. Falei, o que tá rolando lá? Eu falei, aula de Muay Thai. Legal. Subi lá, assisti e tal, vi lá, falei, acho que é isso aí. Cara, foi da primeira, eu até brinco, né? Na hora que você dá o primeiro jab, primeiro golpe que eu dei, você sabe quando você fala, puta, isso aí que eu quero, gostei, é isso que eu quero pra mim. E aí, fui treinando, pegando firme, tomando gosto. Então, o que era só para uma coisa para saúde física e mental, começou a melhorar já. Eu comecei a levar mais a sério, né? E eu comecei a ver um lado mais, tipo, um lado profissional da coisa, entendeu? Aí o que aconteceu? Nos treinos eu sempre ajudava, sempre fui solícito. E aí, né, eu treinava lá com o Frank. E aí, um dia ele pegou, os meninos iam ter um evento lá, o pessoal lutou, eu ajudei ele e tal. E aí eu falei, cara, eu vou lutar, quero lutar. Mas como era só por esporte, eu já tinha vencido, eu tinha parado de beber, de fumar, de tudo. Eu falei assim, pô, cara, por que não lutar? Eu falei, pô, na época eu tava com 32 para 33 anos. Foi quando eu fui ver você. Por aí. Cara, foi em 2018. O evento foi no Montezino? No Clube Montezino, no Rock Fight, na segunda edição. Eu fui quando tava lá. Cara, foi um evento muito legal, que juntou coisas que eu gosto, que foi o rock, bandas e tudo, com lutas, muito bacana mesmo. Estava precisando ter outro, envolvendo Muay Thai, Jiu-Jitsu, boxe, todas as áreas de Taekwondo, né? Tem Judô, tem Kung Fu, tem um monte de capoeira que infelizmente não tem ninguém aqui, mas também o pessoal sempre comenta, se tivesse capoeira eu fazia aula de capoeira. Enfim, precisaria estar tendo outros eventos nessa parte de luta, né? Aí, como eu tava pesadão, porque, tipo assim, são categorias, né, pra quem não conhece, né, não sabe. Então, o que acontece? Do jeito que eu tava, o peso que eu tava, eu ia pegar um cara, um brucutu. E às vezes, como é evento amador, com o tempo a gente vai pegando as experiências. O cara, tem muito treinador que mente. Tinha o cara que eu lutei. Era 0 lutas. 2 de uma luta ou 0 lutas. O cara já era a 4ª luta do rapaz, ele já tinha feito 3 lutas. E eu 0. Tipo assim, virgenzão na parte de combate, né? Aí, treinei, peguei firme, perdi peso, lutei com 81 quilos, perdi
Da época que eu tive que perder, eu perdi 12 quilos. Tava com 93, desci para 81 quilos. Aí foi aquela brincadeira lá que foi legal. Você nocauteou o maluco? Nocauteei, deu um nocaute lá, foi uma emoção. E aí foi, não é o fato, é o que todo mundo fala, pô, foi da hora o nocaute. Só que sempre tem aquele que fala, mas e se você tivesse perdido? E é o que eu mais, foi a pergunta que eu mais gostei até hoje. O cara falou assim, e se tivesse perdido? Pra mim, eu não fui lá pra entrar pra, se eu vencer, fodão. Se eu perdesse, eu ia abandonar. Não. O que me motivou a fazer aquilo? A experiência. Porque, é o que eu falei, eu tava querendo entrar pro lado profissional, de dar aula, isso e aquilo. Eu fui pegando gosto e levava jeito. Então foi uma soma de fatores, porque se eu perdesse, talvez seria até porque aquela história, às vezes uma história triste, os caras, quem não gosta de uma historinha triste ali, tal, sabe? Mas com um final feliz às vezes. Enfim, então foi isso. Mais ou menos o que, né, fez até hoje, né? Fiquei um tempo, parei, voltei. Brasil sabe como é que é, né? Infelizmente não dá para viver 100% de luta. 100% não tem jeito. A não ser, né, que você está em umas grandes capitais. A gente está falando de uma cidade de 12 mil habitantes. Então você já viu. A luta é bem. A gente trabalha bastante isso aí para ter sempre um aluno motivado ali para trazer gente nova, para estar conhecendo o esporte, né, a luta, tudo. E essa foi a parte do Muay Thai, né? Essa daí foi a parte que, vamos dizer assim, que fez o meu lado profissional, que fez eu ficar e tudo. Tive várias propostas de sair de Bano Brandão, voltar para São Paulo, enfim, para outras cidades maiores, mas eu não sei. Aqui é o que eu gosto daqui. É difícil mesmo para sair. E aí agora iniciou um projeto que é o Bike School, que foi uma ideia que eu já tinha quando eu fui secretário de esportes, né? Eu falo aqui porque a gente está aqui do lado, tá? O quintal dele é a praça. Uma ótima vista. Enfim, que já era um dos projetos que eu tinha, que era aulas de patins, de skate, de bike, de outras atividades ao ar livre, que era o quê? Aqui na praça. Mas a gente, né, não vamos entrar em detalhes. Enfim. Inclusive, que a gente estava conversando aqui, que a gente tem a mesma ideia. Exatamente. Nunca conversamos sobre isso. Inclusive, eu estava passeando com a minha cachorra semana passada, encontrei o Tomzinho na rua, comentei com ele sobre o empreendedorismo social, e ele falou que o Pastor Arlen já tem uma casa no Brigadão, já tem empresários empenhados, já compromissados, entre aspas, ali, já apalavrados, que vão dar força para projetos, para as pessoas que apresentarem projetos sociais, enfim, a gente está evoluindo para esse lado aí que, infelizmente, a gente sabe que a verba da prefeitura não é muito grande. Então, às vezes, eu sei porque eu passei na pele ali, quer fazer alguma coisa, não tem verba. Eu sei como é que é, a verba é curta. E a pouco aqui, às vezes, a gente, né, realoca para um departamento ou outro. Enfim, então... foram coincidências de dar certo essa entrevista contigo, de conversar, de encontrar o Tomzinho na rua. Então tá todo mundo aqui, ó. Inclusive, e as peças estão se juntando pra gente. Na segunda-feira, dia 11 de agosto, hoje é dia 17? 19 hoje. 19, então. Dia 11 de agosto eu falei na Câmara que a minha, dar uma ideia para eles lá, para eles fecharem a praça aqui. Que eu, como pai, eu pensei como pai. O Yuri já pensou como empreendedor. Como o tio Yuri, né? O tio Yuri. Porque, querendo ou não, ali é perigoso para uma criança. Às vezes, uma criança de 4 anos do nada, meu filho tem 4 anos, uma criança de 4 anos do nada, ela sai correndo. Sim. Tipo, você tá olhando, você piscou, causou a criança. E, cara, igual eu falei lá, né? A gente até. Eu nunca tinha comentado isso com você nunca comentou nada comigo. Nada, foi tudo. Hoje foi literalmente. E eu falei lá na Câmara, inclusive. Gente, fecha a praça. Final de semana, deixa para Bueno Brandense aproveitar, que para mim, no meu pensamento, você está aqui envolvido, no meu pensamento, isso aqui hoje é a maior área de lazer pública que a gente tem. Sim, porque o que acontece? Até eu ia comentar aproveitando e já falando dessa ideia do Bike School. O que aconteceu? Estava um dia em casa, chegou uma mensagem para mim da Daniela Cotes, a fotógrafa. Yuri, preciso falar com você, que é para você dar aulas de bike para o meu filho, para ensinar meu filho a andar de bicicleta. E, como assim?
porque tá acontecendo isso, e eu preciso que você, eu não dou conta mais, eu preciso que alguém me ajude. E eu conversando com a Ellen Michelin e com o Gabriel, pedi para eles me ajudarem, porque eu vejo eles andando com os filhos, né, com o filho dele, com o Lucas, e eles falaram, porque a gente anda mais por lazer, quando dá tempo, por causa das nossas agendas e tal. Então é mais quando a gente tem um tempinho, a gente faz alguma atividade ao ar livre. E aí, de primeira mão, a Ellen falou assim, conversa com o Yuri, tem uma pessoa que pode te ajudar. Ele anda de bike, ele dá aula para crianças, ele tem didática para dar, né, para dar aula para criança. Tenta falar com ele, vê o que ele te fala. Aí ela entrou em contato. Que eu queria que eu ia ser que o filho dela ia ser minha cobaia. Enfim, eu falei assim, Dani, me dá 2 dias. Eu já ensinei outras crianças a andar de bicicleta, mas é o tio Yuri, né? Nada de, né, vamos dizer assim, porque ela falou assim, eu vou te pagar para isso. Aí quando ela falou, vou te pagar, virou a chavinha pro lado profissional. Porque aí você, né? Pensei que era uma coisa meio aleatória. Não, era uma coisa profissional. Ela falou, não, e depois você me fala. Eu falei assim, Dani, me dá 2 dias. Vou pegar uma metodologia, vou ver como que é cobrado. Ainda pedi sugestão para ela, falei assim, você já foi atrás disso? Ela falou, já fui bem em Pouso Alegre, em Bordo, não sei o que, não sei lá. Aí cobra uns X por hora, tem aula individual, aula em grupo, ela já foi me dando o norte, eu já já fui linkando as coisas, já fui colocando tudo no papel. Liguei para ela e falei assim, amanhã o Antônio tá disponível? Vamos pedalar amanhã. Cara, foi a melhor coisa que aconteceu. Levei ele aonde? Aqui na praça. Trouxe aqui. E aí, quando eu dei a primeira aula para ele, ele já conseguiu sair equilibrar. Eu falei, nossa, consegui. Não era nem ele, assim. Eu fiquei muito feliz por ele já, né? Pelo desempenho dele. Mas eu fiquei também feliz comigo. Eu falei assim, tá aí, ó. Uma coisa que eu não tinha pensado, surgiu do nada, tá rolando. Comecei a estudar mais. Acabou a aulinha, ela falou, não, eu vou querer fazer mais aulas, eu vou fechar 1 mês com você. Eu falei assim, mas, pô, e ela toda solista, não, a gente vai fazer colete, isso e aquilo. Quando ela foi falando, né, naquela da empolgação dela também de ver que tava melhorando o relacionamento dela, porque ela tava, aquele negócio, Rodrigo, não faz isso, você é meu filho, Rodrigo, não faz isso, uma hora eu vou falar assim, pai, então já não fala mais com o pai direito. E ela tava assim como pequeno, então começou a melhorar até o relacionamento, porque ela viu que ele ficou feliz, ele chegou feliz, eu também, não, ficou todo mundo feliz. E aí eu comecei a entrar, porque eu trabalhei na autoescola, da Thaís e do Léo, eu dei aula de legislação, né, instrutor na parte teórica. Eu pensei bem, eu falei assim, por que eu não faço de vários níveis? Porque aqui o que acontece, até explanar aqui é legal, porque já tem os haters, né? Aqui você sabe como é que é. Tem uns que falam, o cara é babá, fica andando como de moleque de bicicleta. Eu tive que colocar xícara, porque eles falaram que o copinho meu era de bar. Então vamos tomar um cafezinho pra eles. Vamos tomar um cafezinho pra eles. Uma xícara, dá licença, Rodrigão. Começaram a falar assim, nossa, copinho de bar. Deixa o que eles querem que a gente levanta o dedinho também pra tomar. Pra vocês. Porcelana. Enfim, aí eu peguei e comecei a pensar, né? A ansiedade pra mim, ela pode ser o céu ou o inferno, cara. E eu, graças a Deus, hoje eu tô conseguindo trabalhar o céu. Por isso que eu falo, quando eu vim pra cá, em São Paulo eu trabalhava o inferno. Não tenho vergonha nenhuma de falar. A gente tem que ter vergonha de continuar fazendo coisas que não vai te acrescentar nada e nem a ninguém. E aqui eu consegui virar a chave. Estou trabalhando isso. E aí eu pensei, eu falei assim, peraí, eu não vou ficar só ensinando ele, saiu da rodinha. Porque eu até falei, pô, mas aí depois que ele aprendeu a andar, como é que fica? Aí a gente fui estudando e tudo, porque até a minha formação, eu não sou formado em educação física, esqueci de mencionar isso. Eu sou formado em comunicação social, em publicidade, não tem nada a ver. Eu falo isso pro pessoal, tá louco? Você é professor de Muay Thai, tá dando um instrutor de bike, qual é que é? É o que eu te falei, minha ligação com o esporte em si é desde sempre. E aí o que eu pensei? Eu falei assim, cara, eu vou ensinar mais do que pedalar. Eu vou ensinar as crianças a serem ciclistas. E aí o que eu comecei a fazer? Que eu já estou elaborando em casa, que já estou para imprimir já os papéis.
eu vou fazer umas apostilinhas. Então eu ensino, a primeira etapa é pedalar. É o tio Yuri ali. Estou ensinando a pedalar. Depois, aí ele vai aprender freio, equilíbrio, andar de bike, normal. Segunda etapa, zelar pela sua bicicleta. Não ficar jogando no chão, parar ela de pé. E depois, encher o pneu. Eu levo a chavinha, eles apertam banco, sobe banco. Então, tem esse primeiro cuidadinho. Ensina a trocar as marchas, tudo certinho. Tá fazendo barulho, já troca, tá errado. Eles já, sabe, eles já estão ficando espertos. E é o que os haters também estavam falando, nossa, mas o cara é louco, ele bota as crianças no meio da rua. Gente, eles vão andar onde? Na cozinha da casa deles? Eles vão andar na rua. Então eu tenho que preparar eles para a rua. E aí o que aconteceu? Eu comecei a colocar mini aulinhas de legislação de trânsito. Isso que eu ia te perguntar. Então eles estão andando na rua, vê a placa pare, para. Vê alguém atravessando, o pessoal põe o pé às vezes na faixa, tio, a faixa, eles param o pedestre atravessar. Andam na sua mão, não andam no meio da rua, anda na tua mão. Então, porque a bicicleta segue a mesma regra do trânsito, no caso, né? É normal. Se vai é isso, você não pode andar na contramão. Entendeu? Você tem que seguir o sentido da mão do trânsito. Isso, sentido do trânsito. Então eu ensino tudo isso a eles. Inclusive, a gente pegou já asfalto, foi até o portal, então ensinei faixa contínua, onde não pode atravessar. Até uma das crianças pegou o pai, indo, não sei, acho que eles estavam indo para o fino, não lembro. Não me recordo, eu sei que o menino me contou. Falou, meu papai foi ultrapassar e eu falei para ele que tinha 2 linhas juntinhas, não pode passar. É só quando é linha pontilhada, tracejada. Tá vendo? Então, é uma educação. Então não é só um ciclista, é um futuro motorista. E o principal de tudo, nas primeiras aulinhas o povo não tinha paciência. Então, querendo ou não, já estou meio que educando a galera a andar bonitinho, andar devagar. Teve um senhor lá que me xingou e tal, não sei o quê. Eu falei, não, tenha paciência, eu tô com 3 crianças aqui, calma, meu amigo. Vai com calma. Eu falei, inclusive o senhor tá sem cinto. Pra brincar assim, ele sem graça, foi. Eu te encontrei esses dias, você lembra? Aquelas criancinhas, sim, lá na praça da igreja. É. Então a gente anda a cidade inteira. Eu falei pra eles, vocês deram azar que a gente mora no só morro. Então a gente tá ou tá subindo morrendo ou tá na banguela, ou é ladeira. Então eu comecei a colocar essa parte. Só que a cereja do bolo, Rodrigão, você não sabe. Que os principais motivos que fizeram os pais, porque aí a Dani postou um vídeo, aí as mães já começaram. Até adulto mandando mensagem para ensinar a andar de bicicleta. As mães começaram. Agora, se eu não me engano, vai inteirar 16 crianças. Agora. E aí o que acontece? Que já rodaram no projeto. E o que acontece? As questões que foram trabalhadas não era ensinar a tirar a rodinha, que nem eu brinco lá, inimigos da rodinha. Não é isso. Ansiedade, autoestima, né, a depressão, o sobrepeso, celular e não sair de casa, de se relacionar e socializar. Então eu já tive casos de, em praticamente 2 meses, criança que já perdeu quase 5 quilos. Caramba, que da hora. Porque é uma atividade ao ar livre. Tomando sol, vento na cara, criando imunidade, vento gelado, sol. Tá ali, ó. É uma atividade ao ar livre, é um esporte. Sabe? Tá se exercitando. Tá trabalhando o corpo. Trabalha o quê? O seu limite. Porque é o que eu falei, a gente ou tá subindo ou tá descendo. Então quando tá subindo, a gente sempre testa aquele, pra ele dar aquele 1% a mais sempre. E vai ser isso na vida. A vida vem uma onda, bom, te derruba. Levanta, respira e bora pra outra. Até vir outra, se abaixar, respirar e ir de novo. Então a gente tá trabalhando isso. Então eu já trabalhei questão de autoestima, peso, igual tudo que eu falei. E tá tendo resultado. Então, eu estou tentando fazer agora como se fosse uma cicloterapia. E eu vou incluir o Muay Thai também nisso. Então eu já tenho contato de alguns profissionais, e aí é o que eu quero trabalhar naquela questão que a gente está falando, que vai ficar para uma próxima, do empreendedorismo social. Trabalhar a molecada do conselho, pegar aí do conselho tutelar e falar assim, ó, me vê a nata aqui, ó. Eu quero os piores. Eu quero com chifrinho e rabinho, e tridente na mão. Quero eles. E trabalhar isso.
trabalhar isso, ver a questão psicológica, porque às vezes a gente, né, conversando assim, hoje a gente não tem, o brasileiro não tem um ídolo para ele se espelhar. Não. Vamos dizer assim, são bem poucos e a exposição é mínima. É só futebol. Pô, mas na nossa época tinha Ayrton Senna, a gente tinha Oscar Schmidt, tinha Hortência, Guga, tinha as meninas do vôlei, cara, era muita gente. Tinha os caras do futebol de salão, os nadadores, judocas, enfim. Então a gente tinha referências, os artistas. Olha a música de hoje, cara. Então assim, a criança já não tem uma referência. Aí tá com a cabeça bagunçada, escuta o Mané falando um monte de groselha nas músicas lá. O moleque já sai xingando a polícia, xingando o professor, xingando isso, xingando aquilo, xingando outro de burguês e nem sabe o que o cara fez pra ter dinheiro. Sabe? Você não sabe nem o que significa. Porque você é do rap. Eu sou. Você sabe do que eu tô falando. Você também vai entrar no projeto, porque se tudo der certo, você acredita? A gente vai entrar na parte de música. O projeto é esporte e cultura. Então vou te contar. Arte, esporte e cultura. Vou te contar um negócio. Ixi, cara, agora não vou lembrar a data. Mas faz anos já. Eu fiz um projeto de rap, certo? A usar ali o Viva Cidade. Eu lembro que você e o filho, que esqueci, que faz crochê lá, não era você e o... Era eu com o Edson que a gente cantava. E tinha mais, não tinha o... Esqueci o nome. O Heitor entrou junto. Então era 2 projetos, na verdade. O Heitor entrou para dar aula de xadrez e eu entrei para fazer música. Só que tipo assim, foi só, igual você falou, foi o povo que tava lá na época, só tinha rolo, droga. Na época não, só rolo. Só que aconteceu, cara, você é de São Paulo, certo? Você sabe que o rap, querendo ou não, a casa do rap, os caras falam que é Brasília e tudo mais, só que a força mesmo é São Paulo. E eu sou dos anos 90, então tipo, não abaixa a cabeça com as coisas, entendeu? E eu, na época, eu fiz uma música chamada Mr. Festas, tá ligado? Que foi quando eles chamaram o Silvio de Silvio Festas. Só que não era pro Silvio, cara. Tá ligado? Eu lembro disso aí, desse bochicho. Pô, nossa, deu um... Não foi pessoal. Não, cara, não foi. Nossa, na época lá tinha o ex-prefeito de Pouso Alegre que tinha feito uma baita festa também, tá ligado? E, nossa, é um negócio de festa que tava na época lá, e com político e festa, sei lá, e eu fui, e e gravei. Na mesma semana que eu gravo o negócio, o Silvio vai na rádio de Cro e fala que o povo tá chamando ele de Silvio Festas, tá ligado? E foi quando eu lancei a música, mas tipo, já tava gravado, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não foi pessoal, né? Não foi de propósito. Só que tipo, daí eles tiram a carapuça. E beleza. Tanto que hoje eu falo com o Silvio normal. Eu falei pra ele, cara, não foi pra você. Tanto que eu quero que ele venha aqui. Daí, beleza. E eu fiz o projeto. Então o projeto era levar essas crianças lá, eles iam montar uma música, eu ia ensinar tudo eles e tudo mais. E chegou no fim do projeto e tal, e as crianças iam cantar a música. Só que você tá ligado? Você pega um adolescente, uma criança que nunca subiu num palco, que foi o que aconteceu comigo. Nunca tinha subido num palco. Você vai de cara, coloca ele sozinho em cima de um palco ou na frente de pessoas, cara, gela. Querendo ou não, gela. Então o projeto eu canto a primeira música, eles me ajudam fazendo os ataques, segunda voz, tudo aquilo lá, eu saio do palco e fica balecado. E fica só isso. Tipo, meio que eu introduzo como que é o negócio, porque assim, tipo, a gente não tinha microfone para trabalhar, então você não sabe a distância do microfone. Sim, como vai sair a voz, Entendeu? Então a primeira música é um teste. Depois, porque a gente não tinha som. Assim, ali, sem som, sem nada. Depois você pega e coloca caixa de som, microfone, coisa. Cara, é foda. Daí eles falaram que você não pode cantar no Mr. Fest. Se era que eles tinham escolhido. Que tipo, a música aqui em Boiânia tava sendo da hora na época. E eles já tinham decorado e tudo. Falei, beleza, tudo bem. Coloquei eles lá, eles cantaram Nego Drama. Bonitinho. Ficou da hora pra caramba. E eu fui com o papel e falei assim, estamos desligando porque o rap nacional não é pra ser censurado. Se a partir do momento que você censura o rap nacional, acabou a essência dele, velho. Tá ligado? Ele é pra, tipo, não é pra xingar ninguém, mas é pra mostrar aquilo que... Já mostra também que não vai apoiar o projeto. Porque se não for do jeito deles, tem que ser do jeito que o projeto é. Então, eu falei, não, pra mim não serve. Daí foi onde que eu saí fora, não saí fora. Continuei cantando, fiz minhas viagens pra lá, pra cá, falei assim, agora deu, parei, realizei tudo que eu queria, que era cantar, conhecer um monte de gente, nunca foi por dinheiro, não é coisa daqui, já te falei antes, que aqui não é por dinheiro, certo? Que agora vai ficar mais difícil pra gravar por conta disso, não é por dinheiro, é pra vocês,
É o que eu gosto de fazer. É bem legal, é interessante a sua ideia. E aí, mas quando precisar de mim, você tá ligado? Eu tô aí, já. Porque assim, o que acontece aqui em Bueno, tem que desvincular um pouquinho essa questão, por exemplo, aqui tem muita gente que gosta de rock, mas, por exemplo, aqui você não vê um grupo de samba, por exemplo. Não. Dificilmente você vê. Tudo bem, a gente não pode interferir na cultura, é a mesma coisa que você querer tirar o axé da Bahia. Não adianta, não vai. Então não tem jeito. Mas também dá espaço para outras músicas. Quando o Pedrinho tava fazendo aqueles negócios, estilos de música. Aquela roda de samba, puta negócio da hora do caramba. Lembra do Paulo Sérgio quando eles tinham o Samba Cidade? Cara, era o mais. Eu juro por Deus, teve um carnaval que eles tocaram, eles salvaram o carnaval, cara. Não é legal. Porque as bandas eram uma. Não vou falar. E eles salvaram a cidade. Salvaram o carnaval, cara. Quantas festas? Paulo Sérgio, a turma da banda. Demais, cara. Demais. Quantas festas que a Marilda Alexandre salvou aí? A Marilda Alexandre. Pensa bem pra você ver. Tá ligado? Ó, o que tá salvando o carnaval agora? Alto da Vila. Jefferson Júnior compondo todo ano. Faz mais de 10 anos que ele compõe o samba. Porque tem aquele negócio. O carnaval é aquela história. Tem os que saem porque às vezes não tá ganhando. Tem os que saem porque também já encheu o saco, falou assim, cansei de fazer e levar desaforo para casa. E tem os que estão até hoje, que são os que engolem tudo e falam, vambora, vamos fazer a festa. Independente do recurso que tiver. É igual nós, foda-se, eu quero me divertir. É melhor ter do que não ter, cara. Entendeu? Tem que ter. Pior que é verdade. E aqui, não pode ficar que nem já aconteceu aqui, a não ser em festa. Sem carnaval, já teve um ano aí que não teve carnaval. Foi quando acabou o carnaval. Então, aí acabou. Porque, entendeu? Você que é de São Paulo, você tá ligado. O que o povo de São Paulo veio fazer? Só que eu falo o seguinte, cara, o turismo de carnaval, essas coisas, é turismo pra jovem. Aqui os caras tinham que investir mais no turismo pra velho. Tá tomando esse rumo, tá ligado? Você pode ver que mudou um pouco o perfil. Eu falo porque eu venho pra cá desde 2002, 2003, não lembro disso fato. Mas enfim, há mais de 20 anos que eu tô vindo aqui, que eu conheço o Bueno. Ela não desenvolveu no sentido de, nossa, a cidade cresceu, mas ela evoluiu como potencial turístico. Porque ela não perdeu a essência, que é o acolhimento, que é o que eu falo. Cara, as primeiras vezes que eu vi, quando eu vinha sozinho. Às vezes eu vinha aqui sozinho e ficava, no hotel, quando eu vi eu tava no churrasco, no aniversário, numa festa de 15 anos, num bingo na roça. Cara, eu olhei aquilo e falei, mano, é aqui, eu preciso disso aqui. Eu sei, quem me conhece sabe, eu nunca fui um cara de ficar, de ser muito playboyzinho, de engomadinho, nada. Nós sempre foi simplão, nós gostamos mesmo da bagunça. Então, cara... Você tá ligado? E só pra completar, o turismo ele tá mudando um pouco, porque antes teve uma fase aqui que o turismo era aquele lá, o cara vinha com 3 litros de vodka, as cocas de 2 litros lá e enchia e não dava lucro pra ninguém. Passava no Espanha antes de chegar aqui. Exatamente. Passava no União da Vida lá em Bragança, por onde eles passassem, e vinha com tudo lá. E não deixava nada. Só prejuízo, porque aí mamava, ficava louco, brigava, às vezes sempre apanhava, né? Na maioria das vezes. Enfim, era isso. Então mudou um pouco o perfil. Tudo bem, já foi muito melhor, porque quando eu vim aqui, os Antas abria de sexta-feira, cara. Nós tinha dia que nem entrava na aula na sexta-feira na faculdade e nós já vinha direto. Vamos pra Bueno. Chegava sexta-feira, os Antão bombando. Era as festas da turma do terceiro. Não sei o que era na época, eu sei que lotava. Exato. Sexta, sábado e domingo era sertanejo. Puta, cara, eu falei, eu preciso disso. É o que eu quero pra minha vida. Os Antas, geralmente, quando eu tava lá no terceiro colégio, 2007, a gente fez meio que uma proposta para eles e depois as outras turmas continuam. Na sexta-feira a gente fazia a festa. Então, no ingresso, o bar era deles. Entendeu? A gente ficava com a bilheteria, o bar era deles. Daí começou os caras a gostar da ideia e só foi. Muito bom. Nossa. Uma coisa que eu e o Heitor, a gente levantou aqui há 3 anos atrás, né, quando a gente tinha Mistérios MG ainda, que tá de pé, só que é complicado, né? Fica muito caro fazer. O turismo de terror, cara. Eu sigo umas páginas lá, lugares abandonados. Teve umas que eu até comecei a seguir, porque depois que eu vi os vídeos que vocês fazem. Tem gente que gosta. Tem muita gente que gosta, tá ligado? Então, é um nicho do turismo. Por que não? Eu com o Heitor, a gente fez uma vez uma rota aqui, ó, que você pega,
dar 7 histórias, separar nos lugares, contar o que aconteceu, tá ligado? E é aquele negócio, é o turismo à noite, você pega um céu limpo, você... Não, tem dia aqui que você pega a lua e ilumina, parece que o poste, tá iluminando mais que o poste. Tá, aqui em Bueno, chegou uma história em mim de uma milagreira, cara, você acredita? Eu vou investigar o lugar. Os caras estão falando que estão passando na Santa Cruz da Mulher lá, estão fazendo pedido e tá realizando. Tá realizando. Nossa, pra você ver, cara. É um negócio que é pouco explorado. Bom, Yuri, fala pra você. Hoje você trabalha com criança aqui, certo? Você foi criança em São Paulo. Como é ser criança em São Paulo? Bom, o bairro que eu fui uma criança, né, a minha avó por parte de pai morava lá na Moca, e a minha avó por parte de mãe morava no Tatuapé. E aí o que acontece? Na Moca, eu sempre, desde criança, joguei no time do colégio, disputamos vários campeonatos, depois jogou futebol de várzea, enfim. A gente tinha sempre era um bairro tranquilo. Por isso que eu me identifiquei muito com aqui, porque assim, às vezes eu vejo aqui de domingo, eu tenho o mesmo clima, parece que eu volto 35 anos atrás, cara. Eu volto há muito tempo atrás. Eu tô com 43. Eu volto há 30 anos atrás, quando eu era moleque lá na Moca. Aquele tranquilidade, você pode andar, você pode estar passeando, que eu vejo os pais tranquilos, passeando com o cachorro, sabe, casal, o pessoal fazendo uma caminhada, aquela tranquilidade ainda, que aqui a gente, na época eu tinha, o bairro era tranquilo, era um bairro bem tranquilo. Hoje já não pode mais, hoje já tá, não pode nem andar de aliança mais. Rapaz. Mas era bem tranquilo, a gente jogava taco, que aqui é bet, né, jogava muito taco, cara. Então, assim, a minha infância, a gente andava muito de bicicleta, a gente ia para cemitérios, porque os cemitérios lá em São Paulo, você imagina, são gigantes. Ia para outro bairro, a mãe ficava louca, andava de patins. Eu tive uma infância muito ativa, cara, graças a Deus. E quando a gente ia para casa da minha avó no fim de semana, também os vizinhos, os netos, os filhos dos vizinhos, também gostavam muito de jogar bola. A gente ia pro Clube Azevedo Soares, tinha o 1º de Maio, meus tios jogavam bola, levava a gente no Sampaio Moreira para jogar bola. Então assim, a minha ligação com o esporte, eu comentei da minha avó, tinha o Clube da VASP, do Verano Aeronáutica, né? Então, ele era sócio de um clube quando ele trabalhou na VASP, os funcionários eram clientes, ganhavam um título lá de um clube que a VASP tinha. E as piscinas eram todas naturais, de cachoeiras. Não, né? Muito top. Então, o que eu falei, eu sempre foi. Por isso que eu senti esse afeto por aqui. Muita memória afetiva. Muita mesmo. De ver como o pai e a mãe aqui cria, usar o respeito pelo vô, o netinho chega bem, sabe? Aquele respeito que ainda tem. Aqui ainda tem. Lá tá se perdendo. Lá já tá se perdendo isso. Então, hoje, esse projeto que você tem aqui não daria pra fazer lá. Daria. Criança na rua e... Não na rua. Mas, por exemplo, que nem eu comentei, que eu tive várias propostas para ir embora. E uma delas era para em São Paulo trabalhar em condomínios. Financeiramente era a melhor ideia que poderia aparecer. Mas eu não. Às vezes você tem dinheiro e não tem para onde. Não é o fato de curtir o dinheiro. Mas você, que eu falo, eu não tenho dinheiro. Mas aqui eu não tenho gastos que... Tem coisas que o dinheiro não compraria. Que é eu chegar um dia aqui com pressa, deixar meu carro aberto e entrar em casa e sair, ou toque na porta e falar assim, o vizinho, ou deixou o carro aberto, ou uma pessoa aleatória da rua, como já aconteceu comigo. Eles pegaram e teu carro lá estava aberto, lá subiu a carteira, tal, não sei o quê. Já teve casos de sumir, mas eu dei sorte para o pessoal me avisar. Então, tem muito essa questão de... Lá não tem como andar na rua, né? Lá você não vê mais ninguém. A gente jogava muita bola na rua, né? Lá onde eu morava tinha muita fábrica, então tinha aqueles portão gigante, eram uns gols imensos. Então a gente conseguia jogar bola. Então lá assim, era mais para trabalhar em condomínio mesmo, assim, não ia ser por essa questão, muito carro, violência, isso, aquilo, não tem jeito de trabalhar. E aqui já tem. Entendeu? Aqui eu consigo desenvolver tranquilamente. Lá jamais ficaria inviável o projeto. De bike, de repente, o Muay Thai, trabalhar um Muay Thai,
Lá daria. Muay Thai daria. Tem que ser um lugar fechado. Né? Daria. Não, porque você pode trabalhar o Muay Thai, dar uma aula numa praça. Você vai fazer um projeto social, não tem onde trabalhar. Você consegue trabalhar embaixo num posto de gasolina, se tiver fechado, não tiver luz, você dá aula. Numa praça, numa quadra. Entendeu? Nada vai impedir. Numa garagem, o Muay Thai, graças a Deus, quem quer vai conseguir, vai dar um jeitinho e vai trabalhar. Então não está descartada essa parte aí, que sempre foi uma ideia que eu sempre tive de ter. Eu tenho essas ideias aí, na verdade, era antes de querer vir para Bueno Brandão. Primeira vez que eu quis vir para Bueno Brandão foi em 2008. Foi mais engraçado. Em 2009, eu tava aqui e eu falei assim, teve um feriado, eu falei, eu não vou voltar para São Paulo. Fiquei aqui. Aí eu peguei, as meninas falaram, a gente tinha uma amiga de Confidência, a Érica falou assim, ó, ela trabalhava, se não me engano, na Copasa, na prefeitura lá de Confidência. Ela falou assim, ó, vamos lá que faz um currículo, a gente leva lá na prefeitura de Confidência. Trabalhar de agente sanitário, visitar as casas, ver negócio da dengue, né, ver os focos de dengue, de cartão de vacinação das pessoas. A gente, né, como é que o pessoal trabalha aqui na saúde? Fiz o currículo. Eu nem tinha roupa para ir. Eu lembro até hoje, eu peguei, fui no Leandro da Beth, da Pé na Trilha lá, sabe, Leandro? Sim. Emprestou uma calça, uma camisa, eu peguei o Fusca da Lídia, que eu tinha vindo de ônibus, do Norfolk, pegamos o Fusquinha, bati lá em Confidência. Olha o que era louco. Cheguei em Confidência na recepção, mulher, boa tarde, tudo bem? Pois não? Falei, boa tarde, gostaria de falar com a prefeita. Ela, o senhor tem horário? Quem é o senhor? Eu falei, não, eu vim entregar um currículo. A menina não entendeu nada, ela ficou me olhando, ela só um minuto. Você é a prefeita. Deu a mão, oi, tudo bem? Boa tarde. Bem, aqui meu nome é Yuri e tal, assim. Ah, não, entra aqui, vamos conversar, porque acho que ela falou, não sei, o que tá rolando aqui? Sentou, tal, não sei o que, água, comecei. Aqui é meu currículo, eu sou o Yuri, meu nome é Yuri Ribeiro Quintana, expliquei tudo, ser formado e tal. Tô querendo sair de São Paulo e tô querendo vir para cá pro sul de Minas. Tenho pouso em Bueno Brandão, contatos lá, aqui também me passaram, tal, para trabalhar. Eu queria ver a tua disposição aí se precisar de alguma coisa. Tipo assim, mano, olha que eu era maluco, eu ia entregar o currículo na mão da prefeita ali, cara. O que ela vai fazer? Sei lá o que ela fez, virou um rascunho, ficou fazendo um quadradinho enquanto eu tava lá no telefone, não sei. Eu sei que eu fiz isso. E aí que eu peguei e falei, mano, se eu tive coragem de ir lá e falar com a prefeita, não é possível que eu não vou ter coragem de chegar e arriscar alguma coisa. E aí quando apareceu a oportunidade, eu não pensei 2 vezes. Vim embora, cara. Yuri, você tem horário, né? Não, mas dá que hora que é, não sei. Pior que eu não sei também não. Vou pegar o teu celular. Pode pegar aí, fica à vontade. Aí, ó. Olha mais. Pega aí. 5 horas tá tranquilo. Tá tranquilo? Dá pra ir. Cara, eu acho muito louco a forma que você veio pra cá. Porque, tipo, você só encheu o saco de lá e... vou embora. Muita gente, eu acho que queria ter essa coragem que você tem, cara. Muita gente fala, você é louco, não sei o que lá, mas tipo assim, cara, sei lá, eu tenho amigos lá que tem seguro no celular, seguro de vida, seguro no carro, o cachorro é chipado, a bike tem seguro. Eu falo, gente, não, é porque hoje até cachorro lá, aqueles cachorros de madame, estão levando. Então, cara, olha quantos gastos essa pessoa tem. Só pra viver. Só pra viver. Por exemplo, eu vou te fazer uma coisa, uma conta tonta. Geralmente, um exemplo, se você for atravessar São Paulo para trabalhar na Zona Norte para a Zona Sul, ali você vai gastar 1h30. Depende do horário que você for. 1h30, de 1h, até, depende do dia até mais. Choveu, lascou. Então você imagina, eu demoro, quando eu vou visitar meu pai, eu faço em 2h30, 2h40. Então você imagina, eu faço às vezes bate e volta, o pessoal fala assim, mas você não cansa? E, gente, vocês ficam, para ir trabalhar, vocês ficam 2 horas no serviço. É quase o tempo que eu demoro para vir de Minas até aqui ver meu pai. Só que vocês ainda têm que voltar para casa. Cara, isso que para sair do serviço. Porque, tipo, mais 2 horas. Então você imagina, o dia tem 24 horas. Você ficou 4 horas sentado no carro, ou no ônibus, ou no metrô, que nem eu não ia. Eu sempre fui trabalhar de condução. Nunca fui. Um pouco no finalzinho aí de 2010 que eu ia com o Fabinho, com um amigo meu, ia de carro com ele. Mas sempre foi de ônibus, na raça, Zona Leste, ali, linha vermelha, cara. E quanto, Praça da Sé. Qual é a distância que você trabalhava? Porra, ali onde eu trabalhava. Eu já trabalhei em São Paulo em várias regiões. Trabalhei no centro, trabalhei na Zona Sul, trabalhei na Zona Norte. Nossa, na Zona Leste ali mesmo, perto de onde eu morava.
A distância, acho que a maior distância foi o quê? 20 quilômetros? 30 quilômetros? Isso que é surreal pra mim, porque, tipo assim, eu nunca saí daqui, né? Eu saí pra ir pra Confidência, né? Uma coisa. E eu fui casado com uma moça lá de Confidência, e quando eu namorava com ela, tipo, eu saía de Bueno, batia em Confidência, era meia hora, 40 minutos, dependendo do pé, né? Batia em Confidência, voltava numa tranquilidade. Cara, não entra na minha cabeça como que, tipo, demora tanto pro cara se locomover pra chegar no serviço em uma coisa que eu faço aqui em 20 minutos, em 40 minutos, por exemplo. Isso que a gente tá falando em tempo, né, Rodrigão? Só que imagina a pessoa 2 horas e meia dentro de um carro, dentro de um ônibus, ela passa estresse. No caso das mulheres, da condução, tem abuso. Então acontece tanta coisa que é o que eu falo. Essas 2 horas, às vezes o tempo, a gente só se baseia no tempo. Mas é trânsito, é estresse, é assalto no trânsito, do que acontece, é motoqueiro. Não, nada contra, pelo amor de Deus, mas sempre tem sempre um idiota, como em todos os ramos, sempre tem um idiota. Então você imagina como é que é você ter a problema da locomoção em São Paulo, cara. Esse tempo perdido, por exemplo, aqui 2 horas, aqui eu comentava com o pessoal, o pessoal de Confidência vai vir treinar aqui em Bueno. Os caras vêm de outra cidade lá de São Paulo. Os caras vêm de outra cidade. Gente, é quase, se não for menor a distância de um bairro para outro em São Paulo. Cara, isso pra mim, sabe um negócio? Isso não entra na minha cabeça. Sempre, tipo, eu tento, mas caramba, velho. Porque eu não tenho a noção de tamanho, mano. Eu ia só pra ir no Brás ali, você tá ligado? No Brás, pra mim já era nossa, um dia que eu fiquei perdido lá, eu não sabia o que eu tava fazendo. É que você foi num bairro que vai no Brasil. Eu comecei eu entrava, um negócio que não entrava, a primeira vez que eu fui lá, eu entrava num shopping e saía do outro lado, eu tava em outra rua, eu falei, mas cara, o que eu tô fazendo? Eu fiquei perdidão, cara. Fiquei perdidaço, né? Me perdi de tal forma de começar, digamos, linha reta aqui, começar lá em cima na Henneman, se eu não me engano, e parar no mercado, tá ligado? Tipo, eu fiz isso aqui e não sabia pra onde eu tava indo. Tá ligado? Então... Por isso que eu falei, eu levei. Puta, eu cansei de levar gente daqui de Bueno pra ir pro Brás fazer compra. Cara, porque não que eles queriam que eu ensinasse o caminho. 2 motivos. Medo de dirigir em São Paulo. O povo se pela de medo, fala, nossa, eu não sei como você dá conta. Porque eles veem como a gente desenrola lá no trânsito, porque tá acostumado. Então tem que estar sempre ligado. E é o que eu falo pro pessoal. Eu falei, gente, vocês se perdem em São Paulo por causa do tumulto, vocês se apavoram. Porque não tem lugar mais sinalizado, cara. Tem placa pra tudo. Porra, vira à esquerda, tem um banheiro, só falta ficar assim as placas lá. Tem sinalização a todos os lados. E outra, quem tem boca vai a rola, né, cara? Igual eu te falei, eu nunca tinha ido. O lugar mais longe que eu tinha ido, né? Eu acho que foi de avião pra Porto Alegre. Eu fui de carro pro Rio Grande do Norte e voltei de carro. Eu fui e voltei de carro. Então, o cara não se desenrola no Brasil. Então, lá eu dei 8.000 quilômetros. Eu consegui voltar perguntando, porque, tipo, cara, você fica perdido. É a primeira vez que eu fui, igual você falou, tem placa pra caramba. Irmão, eu não vi a placa. De tão maluco que eu fiquei. Eu não vi a placa. E a segunda parte é a questão do medo de ser assaltado, principalmente as mulheres. Quando ia, geralmente as mulheres falavam, leva essa sacola pra mim. Eu levava, fazia esse favor, porque sofria às vezes, mas eu ajudava, porque você via que as pessoas estavam bem com medo. Teve uma amiga minha aí que perdeu, acho que 500 conto em relógio, ela nem viu, tá ligado? Bolsa pra trás, nada a ver. Falou, galera, nem leva celular, leva o cartão e dinheiro, acabou. E o doido lá, velho, outra coisa também que me impressionou, eu tô falando do Brás, mas provavelmente isso acontece em muito lugar lá, né, não sei. Tipo, você vê mãe com criancinha de colo, de madrugada lá nas lojinhas trabalhando. Sim. Teve um lugar que na última vez que eu fui, até minha ex queria ir, chamava Buraco Quente, no Brás. Era um lugar que você chegava assim na rua do nada, tinha tipo uma garagem assim embaixo. Subsolo, irmão, cheio de loja. Por a loja, o teto batia aqui, ó, tá ligado? Por isso que era buraco quente o negócio, tá ligado? Ninguém ficava lá dentro. E os malucos estavam lá, tipo, trabalhando, tipo, mas cara, não veio ninguém comprar aqui, não é possível. Lotado de gente, cara. Lotado de gente. Teve uma época que até deu uns probleminha aí que eu falei, eu queria voltar pra São Paulo. Passou assim, rapidamente, graças a Deus, de voltar pra São Paulo.
uma das ideias era fazer alguma coisa de comida para comer e vender lá no Brás, porque, meu, a feirinha da madrugada ela começa 1h da manhã e vai até às 7 da manhã, né? É. Cara, é um fluxo. Nossa, você é louco. É muita gente. É muita gente. Cara, eu não tenho Eu lembrado. até pensei, eu falei assim, se tudo der errado, eu vou vender alguma coisa de comer lá no Brás, cara. Porque não tem como dar errado. E aí, nossa, você tá louco, é impressionante, cara. Não, aquilo lá pra mim é a primeira vez que eu fui. Primeiro que eu cheguei lá em São Paulo, já tinha um trem pra riba lá. Falei, cacete, como é que os caras conseguiram colocar esse negócio pra riba, subindo assim? Eu já fiquei louco naquilo lá. Metrô, não, metrô é só embaixo, né? É os trem que é pra cima. Não, tem os dois, né? Tem em cima tem algumas linhas que sobem pela avenida, então, que é acima do nível do asfalto. Nossa, é louco. O trem é só o trem é embaixo. Cara, eu fiquei olhando aquele negócio, aquele bagulho subindo, assim, cara, que doideira. Que a Zona Norte tem várias linhas que elas são acima da Cruzeiro do Sul. É outro mundo. Tipo, os caras falam assim, você é tonto. Hoje em dia, hoje em dia tem metrô pra cidade inteira. Você tem como você se locomover da cidade inteira. Não, mas é outro. Eu imagino você voltando. Tipo, cara, eu já me sinto, se eu te falar que eu tô meio. Parece que é o processo inverso. Quando eu saí de São Paulo e vim pra cá, que eu me sentia em questão de estranho, né? De conhecer o pessoal. Agora, quando eu vou pra lá, porque lá, cara, era uma casa que derrubaram e fizeram uma balada. Era uma fábrica que derrubaram e virou um prédio. Então, tipo assim, o bairro tá com aquela metamorfose, mano, transformação, evoluindo a todo momento. E muita gente, porque antigamente, a gente sabe onde o Rodrigo morava. Hoje já onde você morava, ali onde tua avó mora, tem muita vilinha lá na Moca. Então as vilinhas ali, algumas ainda sobreviveram, mas algumas já viraram condomínios. Acho que a Moca é antigo, não é? Moca antiga. Foi aniversário da Moca agora. Teu pai, capaz? Esses dias. Olha só, eu fui lá na pracinha da Moca, tem muita história que eu te conto. Mas teu pai com a tua mãe não tem vontade de vir pra cá. O meu pai, né? Da mãe, da mãe faleceu no começo do ano, em janeiro. O meu pai, ele tem vontade de vir pra cá. Ele gosta daqui pra caramba. Só que aí ele tem os cuidados dele lá. Tem minha avó, que tá com 97 anos, né? Ele dá uma força pra minha irmã também, com meu sobrinho. Então, assim, quando eu precisava, que minha mãe, quando a minha mãe tava aqui, ainda ela ajudava muito a minha irmã nessa parte de levar pra escola. Então, ele tá dando essa força ainda pra minha irmã. Mas na hora que meu sobrinho tiver maior, que minha avó não tiver mais aqui, porque aí ele não. Aí literalmente ele não vai ter mais o que cuidar. Aí vai ser só eu cuidar dele. É capaz dele vir pra cá. Eu acredito que ele venha pra cá. Aí bom, né? Eu acredito. Muito bom, eu não fico tranquilo com ele lá. Cara, eu quero te fazer um convite, aproveitar que você tá aqui, né? Já tá quase no final da nossa entrevista. Porque você tem o tempo do vídeo também. Eu acho que você vai topar. Tô convidando umas pessoas aí, tem gente que não tá topando não, mas eu acho que você vai topar. A ideia minha com o Heitor, ali no sítio nosso ali, não sei se você sabe onde fica, mais ou menos, é nas Furnas. Não. Dentro do sítio tem uma estrada velha, que é a estrada que chegava aqui em Boiânia antigamente, antes do asfalto. Tem uma Santa Cruz, onde provavelmente tem uma mãe e uma filha enterrada ali há anos. Meu avô tem 84 anos e falou já era dele, do tempo dele. Tinha aquela Santa Cruz lá. Santa Cruz que é um raio no meio dela, bateu na cabeça do maluco. Foi louco pra caramba. E tem a Pedra do Saci, que por muitos anos foi esquecida aqui. Muito tempo foi esquecido. Tipo, uns mais de 50 anos que essa pedra foi esquecida. E eu consegui levantar a história lá e descobri que o nome da pedra era a Pedra do Saci. Porque os caras passavam lá na estrada velha e escutavam subir lá em cima, cara. O Saci tem história de subir e tudo mais. E a ideia é fazer um acampamento assombrado. A gente acampar em cima da Pedra do Saci. Deu meia-noite a gente descer pra igreja para fazer a investigação lá, o povão. Cara, eu topo, porque eu sou aventureiro. Mas eu posso te falar, quem me conhece sabe. Não assisto filme de terror por nada. Teve uma vez que eu fui pagar de herói, eu fui assistir o filme no cinema ainda. Na época era o Exorcismo de Emily Rose. Da hora. E eu sentei no corredor. Na hora que deu aquelas cenas assim, parecia um filme de comédia, todo mundo, medroso, mundo namora, isso aqui vai chamar a mamãe, os caras zoando. Eu gosto. Mas
Eu acho que eu aceito esse E desafio. é legal, o sítio é muito assombrado, cara, é muito legal. Porque assim, Vamos pela aventura. é legal pra caramba. A última investigação que eu fiz em volta da igreja, eu tirei uma foto, saiu um vulto embaixo do moeiro que tem lá. Saiu no Spirit Box, tem 84 espíritos em volta da igreja. Meu pai já ficou assombrado na igreja. Eu já fiquei assombrado assim, né? A gente fala assombrado porque acontece algo que você não tem explicação. Então é meio que uma definição popular. Sim. Eu já fiquei assombrado na igreja. Daí meu pai resolveu fazer a casa, né? A casa ele resolveu fazer no meio não, mais um pedaço dela na estrada velha. E era terrado, mas já só que era estrada velha. Agora tá dando batida na janela da casa de noite. Cara, eu vou pela aventura. Eu topo pela aventura. Demorou. Vambora. Se me traumatizar, depois a gente psicólogo resolve. Da hora pra caramba. Você é louco. Pra eu que gosto. Ontem até, cara, eu tava na cozinha lá de casa, assim, olhei, um vulto passou no terreiro. Saindo, eu falei, um saco voando, né? Porque tudo você pensa, eu, como investigador, tudo eu penso no natural. Olha, um saco voando. Saí pra pegar o saco de café que tava vazio. Você vai na razão, né? Você nunca se emocionou com um fantasma. Cara, o saco saiu voando ali, se eu pegar ele, vai lá pro meio do pasto, né? Saí pra... Cadê? Não tinha nada. E passou assim um vulto branco, assim. Eu vi, cara, tipo, eu tava na janela olhando, assim. Tá ligado? Cara, tem várias histórias. Por isso que eu topo. Eu gosto. E lá é muito assombrado, sabe? Então o convite tá feito, em breve a gente vai fazer o acampamento e lá é um lugar excepcional. Vou botar pra... Aí, fica essa ideia aí do turismo. Esses dias eu fiz investigativo. Investigativo, cara. Esses dias eu fiz um passeio detector de metais. Eu faço um negócio muito nada a ver. Só compro os trecos nada a ver. Isso aqui mesmo. Tem aquele de frequência? É um detector de frequência pra ver se tem. O K2 é um detector eletromagnético. É um detector eletromagnético. Então, por exemplo, tem aqui uma luz. Você chegou perto da luz, ele vai detectar, certo? Você chegou perto de uma geladeira, ele vai detectar o motor ali. Só que ele funciona a 30 centímetros. Então, tipo, você pegou ali, você vai afastando da geladeira, dá um pouquinho mais por conta da força do motor. Mas ali 30 centímetros ali, ele já acessa. Agora, pensa bem, você está no meio do nada, sem energia elétrica, sem sinal de celular. Sinal de celular, você colocar aqui em cima, ele vai detectar o sinal. Um ímã. Por causa da energia do aparelho, não pelo sinal do. Você coloca em cima de um ímã, ele vai detectar, que é do ímã. Mas tipo, você tem que estar em cima. Agora você imagina, você está num lugar, do nada. Campão aberto. Igual eu fiz a última investigação lá. Peguei e coloquei assim lá, comecei a fazer pergunta, se tem alguém aqui, pode chegar perto do aparelho, que o aparelho vai detectar, tal, negócio. Do nada, mano. Tá ligado? É assim, velho. O negócio funciona assim, velho. Legal pra caramba, se tem alguma coisa. Porra, nós era moleque, nós fazíamos aquelas brincadeiras do copo. Aquela não passa, não. Então, como é que chama? Ouija é o tabuleiro. Aquele desse sistema aí. Cara, nós fazia com pelando de medo. Aquilo lá não passa. Tem gente que fala que... acho que tem filme, né? Não tem um filme? Tem filme Ouija. O Ouija é o seguinte, o Ouija, a brincadeira do copo, os caras fazem meio na inocência, só que aquilo é forte pra caramba. Eu igual falo pra todo mundo, eu levei 4 anos pra sair e fazer a primeira investigação. Tanto que eu li, precisava uma coisa, precisava outra, enfim, eu levei 4 anos. E que eu fiz uma faculdade pra sair e investigar. E aquilo lá, tipo, você vai fazer um Ouija nós dois aqui, a gente abriu um portal. O que passou? Não sei. Não consigo ver, você não consegue ver. E aí, o que passou? Se o treino não foi embora, se ele mentir que foi embora, ficou aí. Então tem tipo, você vai numa casa espírita, né, que é os caras que já mexem com essa parte de espírito, eles abrem o trabalho, fecham o trabalho depois. Só que ali é gente que sabe muito bem o que tá fazendo. Sim. Agora a maioria dos caras que jogam aí não tem nem ideia do que tá fazendo, né? Eu já falo a verdade. E aí que tá o perigo, né? Aí que tá o perigo. Tipo, beleza, por que você não faz? Cara, é o seguinte, tem coisa que eu não quero mexer. Tá ligado? Eu sei fazer, eu sei fechar, sei tudo. Só que por que eu vou mexer com isso? Eu quero descobrir se tem alguma coisa solta aí, ué. Isso eu quero descobrir. Mas por que eu vou mexer num negócio que às vezes der errado? E aí? Tem grande chance, né? Porque uma coisa é você estar no meio do mato e detectar uma presença ali. Outra coisa é você ficar cutucando. E aí, tá aí? Chamando. Chama, vem. Cadê? Não vai vir? Você tá aí? Não tá? Qual é o teu nome? E é muito simples, cara. Muito simples você se dar mal com esse negócio. Eu nunca trouxe moto pra casa. Nunca deixei nenhum dos companheiros meus trazer também. Né, que eu tenho os... Das coisas que você acha, você sabe? A gente nunca trouxe. Como assim? Vocês acham, tipo, uma roupa? Como assim? Não, de entidade mesmo. De registro, de tudo? Não, de espírito. Não, eu falo, quando vocês filmam, não que filma, né? Quando vocês, sei lá, detectou.
Como assim traz? Vou O que te você diz? vou te Trazer? explicar. Já ouviu falar no capeta da borda? Não. Nunca ouviu falar no capeta da borda? Não. Na borda, agora não é mais, não faz na Eu sei que o pessoal, quando você... É a coisa ruim da borda. Tem ligação a isso? Tem ligação a isso. É o seguinte, o capeta da borda é o único, ele é documentado na igreja matriz lá da borda. Tem documento mesmo, bonitinho do padre, o relato do padre da época, que foi lá, tudo o que aconteceu, certo? Então fala-se que é capeta da borda. Só que eu tenho outra teoria. Por quê? Tem um monte de coisa assim que você vai juntando dos relatos do padre. Não é nada que o povo fala e tudo mais, não. Tanto que já misturaram duas lendas. Muita gente fala que o capeta apareceu numa festa. Não tem nada a ver. É o capeta da borda na casa. Especificamente na casa. Você tá ruimzão, por exemplo. Uma depressão lascada. Alguma coisa assim. Você passa num lugar com aquela energia ruim, às vezes tem alguma coisa ali que pode grudar no você e se alimentar daquilo lá, tá ligado? E vai arrebentar com a tua vida, vai acontecer umas coisas. O capeta da borda é chamado, eu concluí que aquilo lá é um poltergeist, que se chama espírito barulhento, poltergeist. Existem dois tipos de poltergeist. Um, que é a própria pessoa que faz, sem entidade, sem nada, a pessoa ela tem um poder psíquico muito grande, então ela não tem o controle sobre aquilo, o negócio mexe. Opa, falando, às vezes não. E tem um outro que acontece geralmente com mulher, certo? Geralmente com mulher. Que acabou de entrar na puberdade por conta dos hormônios, aquele negocinho, mulher. Cara, a gente não tem nada de hormônio perto de uma mulher que entra na puberdade. E aquilo lá libera uma energia. E se a pessoa tiver também essa parte psíquica. Então tem tudo um rodeio ali para acontecer. Você passou em algum lugar, aquele espírito vem, gruda naquela energia dela, tá ligado? E vai com ela. Vai com ela. Então ali, ele chega na casa, né? Ali ele começa a fazer os negócios, já começa a jogar prato, começa a fazer uma coisa, fazer outra, fazer uma coisa, fazer outra. Tanto que se eu pegar um lugar que tem isso aí, tiver uma menina lá com seus 12, 14 anos, lá, eu falo assim, ó, pega ela, deixa ela na casa de um tio, de uma avó, por uns 3 dias. E vê se continua o caso aqui. Se continuar, o poder psíquico dela, ela vai ter que dar um jeito de controlar isso, estudar sobre o assunto para conseguir controlar. Então, trazer, que eu diga isso. Sim, nunca deixei nenhum espírito nem nada. Porque às vezes fica gruda. Na verdade, é não deixar nenhum espírito te acompanhar. Gruda. Teve um dia na porteira do sítio. A gente foi lá com a segunda vez que a gente foi investigar lá. Lá tem uma gruta também. Essa gruta não vou levar ninguém, não. O negócio saiu da gruta, acompanhou a gente, subiu em cima do carro, o Dorival viu, pode perguntar pro Dorival. Subiu em cima do carro, o carro não pegava mais nem correndo. Não pegava, cara. Eu preciso pegar e pedir pro trem sair, voltar, tá ligado? Porque senão não pegava. E ali no sítio também, isso aí a gente fez. Vai falando. Isso aí a gente fez. Acho que eu não vou mais não. A gente fez isso aí, tem até gravado. Ali na frente do sítio, bem na frente, lá tem a história de uma mulher que daí pega carona, cara. Até a cobradora, quando eu ia de Gardenia embora para Inconfidentes, ela chegou pra mim, eu subi lá no ônibus lá e falou assim, mas tá você, teu pai e uma mulher. Cadê a mulher? Não subiu no ônibus? Eu falei pra ela, não, a mulher não. É sempre meu pai. Ela viu a mulher. Pô, já aconteceu um negócio engraçado lá na academia, cara. Eu tava lá subindo, assim, passei e o Bujão falou, você não viu a mulher de branco aí, com pano branco passando aqui? Eu falei, aonde? Ele falou, aqui, ó, eu tô falando com você, ela passou ali, entrou na sala. Eu falei, larga a mão. Ele falou, eu juro por Deus. Eu falei, larga a mão, amanhã 5 horas da manhã eu que tô aqui, cara, sozinho. Você vai vir aqui comigo. Tem as pessoas que conseguem. E ele falou mesmo, que ele falou que às vezes ele tem, né, essas pessoas conseguem. Que sonha, que é sensitivo. Agora lá, a gente pegou e falou pra essa mulher se ela queria subir de carona com a gente até o lugar que ela descia. Cara, no que a gente falou, eu coloquei, era Dorival, eu, Heitor dirigindo e o Rafael. Coloquei o K2 no meio dos dois. Do que a gente falou, o K2 disse não. Na verdade, o que eu falei, né? Os caras entraram lá, eu abri a porta, se quiser tomar uma carona com nós, pode entrar aqui. Esses 5 negócios, não é. Demos carona pra ela. A hora que chegou ali na curva do Valdir, cara, você pode perguntar qualquer um dos 4. Chegou na curva do Valdir, que é onde ela ia descer, apareceu no Spirit Box que a gente tava fazendo, dentro do carro, apareceu assim, eu fico aqui, ou desço aqui, uma coisa assim. Tá ligado? Não lembro certinho como é que falou, mas falou especificamente que a saiu no áudio. Saiu no áudio. Daí a gente parou ali na entrada do Valdir ali, falando que ela podia descer e tudo mais. O negócio parou de descer não.
Cara, é muito doideira. É muito doideira. Sei É não. muito doideira. Bom, se bem que minha mãe falava que a gente tem que ter medo dos vivos, Não, tem que ter uns vídeos. porque os mortos estão de boa. Então, é O legal. ruim é os perigosos estão vivos. Bom, então, Yuri, Isso para aí. finalizar, cara, eu agradeço que você vai voltar pro teu projeto. Te dou os parabéns, igual eu te falei, a gente tem que dar os méritos, né? Eu acho que você nem se lembrava disso direito. Não, é algo. Assim, as coisas que eu postei, eu lembro e tudo, mas assim, como é legal, por isso que eu falo, velho, a forma como a gente às vezes trata uma pessoa, às vezes a gente fala, sei lá, às vezes você tá com a cabeça, tem que ir lá no mercado, aí você para pra falar comigo, eu te trato de um jeito meio sem lá dar muita, né, sem dar muita importância e vou embora. E aí dando um exemplo, depois de anos você fala, oh, aquilo tava na minha cabeça, eu lembro, você lembra do o que eu postei, o porquê que a gente postou aquilo, a intenção, isso é muito legal, então a gente tem que dar valor mesmo, que a gente às vezes é responsável por desencadear algumas coisas nos outros sentimentos. Porque a internet está criando, como é que se diz? Criando as pessoas, tipo assim, eu vejo você postou um story lá bacana, eu já fico triste, porque eu não fui na balada que você postou. Sabe? Então tá criando muito isso. Então é legal quando a gente posta algo que cria um sentimento legal. Né? Tá precisando mais disso. Então, E a gente vai. Eu tenho um par de projeto também, só que a correria é complicada. Não, Mas a gente no que você puder, no que você precisar ali, você sabe que você pode a gente vai voltar aqui pra contar mais, mais prosear mais, contar mais história. Sei lá, eu tenho esse jeitão aí, falei meio rápido, mas acho que o pessoal acho que quem me conhece já falou, não, é verdade, ele é desse jeito aí mesmo. Então, o paulista mais bueno brandense. Como é que fala? Eu falo que é o paulista naturalizado mineiro. Vambora. Valeu, galera.